Quer dizer, então, comia-se melhor. É claro que isso é simplesmente uma memória. Mas é só perguntar para os avós, para os bisavós, é só ler os livros de memória, se vê a facilidade que tinha de viver. É uma cidade pequena. Eu li um livro do século XIX, um livro excelente, Le Parfum de Roma, Os Perfumes de Roma. O autor escreveu 2 livros interessantes, Le Parfum de Roma e Les Odeurs de Paris. O perfume de Roma e os cheiros de Paris. E os cheiros de Paris. Né? Então ele conta que está indo para Roma e o trem corre. E ao longo da ferrovia tem postes com os fios telegráficos. E um jornalista moderno que fala, canta as glórias da técnica, o trem, os fios telegráficos. E então, imagine se Santo Tomás de Aquino pudesse se deslocar de trem ou de bonde. Ele podia falar em tantas cidades num só dia. Então o veião responde, meu caro, Frei Tomás na Idade Média andava descalço quando tinha que se deslocar de Roma para Paris, colocava as sandálias penduradas no ombro e ia a pé longamente. Ele dava poucas conferências. Se ele se deslocasse de trem, ele jamais teria sido Santo Tomás com toda a doutrina dele. Porque como é que ele teria tempo de pensar? Evidente. O homem, você viu o que produziam aqueles homens da Idade Média sem imprensa, sem internet. Sem internet. Vê Santo Tomás, só a Suma, 16 volumes, uma coisa imensa. A Suma contra os gentios e tudo mais. Dando conferência, viveu 49 anos. Como é que escreviam tanto e pensavam tanto? E conheciam tanto? Tá claro? Conheciam tanto. Tá claro? Aos 12 anos, Condé foi doutor em filosofia em Paris, fazendo tese em latim. Aos 12 anos. Aos 18 anos ele venceu a Batalha de Rocroi, sem ter nunca estudado na Academia de Agulhas Negras. De onde ele tirou tanta ciência? Quer dizer, é verdade que o mundo moderno, com todas as invenções, nos proporcionou comida melhor? Mas quem inventou a macarronada não sabia fazer fast food. Minha avó levava 4 dias para fazer um risoto. Mas era um risoto. Não é essa gororoba que vende hoje como tal. O fazer bem leva tempo. Tudo que é rápido, compreende? Como chama? É McDonald's. Sabe? Tudo que é rápido é Blue Jeans. Tudo que é rápido é metrô. Tudo que é rápido das invenções modernas é menos perfeito. O homem corre, trabalha como nunca. Nunca se trabalhou tanto na história. Nós somos escravos. A maior parte da nossa renda, do nosso trabalho, é para o governo. Nós trabalhamos de 7 a 8 meses para o governo. Para o governo, não, para o Lula. Isso não é nada, isso é uma escravização. É mentira que as invenções trouxeram mais comodidade, mais perfeição. Claro, eu estou falando paradoxalmente, é mais cômodo ir de automóvel para minha casa do que ir a pé. Isso ajuda realmente a pensar mais? Essa é uma pergunta que devia ser posta. Porque se a gente vê o resultado do pensamento humano no século XX com tantas invenções, a gente vê o fracasso. Se a gente vê as destruições com tantas invenções, a gente vê o fracasso. Então, a Idade Média e a doutrina católica não diz que nós não podemos inventar coisas, que nós podemos descobrir coisas que tornam a vida mais cômoda, que diminuam a dor. Que diminuam a dor, coisas que diminuam a dor, que facilitam o trabalho, que nos ajudem. Isso não é, sem dúvida, permitido. Qual é a diferença da Idade Média para o mundo moderno? É que a Idade Média não esquecia que o fim é Deus. Segundo, que se é lícito combater as consequências do pecado original, o suor, o trabalho cansativo, a dor, a doença, e poder cura e afastar a morte por vezes, se isso é inteiramente legítimo e é bom, que Deus nos deu inteligência para isso, crescer e dominar a terra,
Deus mandou dominar a terra. Então nós temos que controlar todas as leis da natureza para que nos permitam amar e conhecer melhor, conhecer e amar a Deus melhor, sem dúvida. Mas qual é a diferença com a Idade Moderna? A Idade Moderna, ela sonhou acabar com as consequências do pecado original. É acabar com a morte, acabar com a doença, acabar com o suor da fronte. Tudo que Deus fez como castigo, a ciência da modernidade quis acabar. Nós temos direito de sofrer menos. Nós não temos direito de imaginar um mundo sem a cruz. Porque o que está no fundo das invenções, vamos fazer um mundo sem cruz. Vamos fazer um mundo sem as consequências do pecado. O importante não é conhecer a verdade para amar a verdade. O importante é acabar com as consequências daquele ato e que Deus puniu com a morte, a doença, o trabalho penoso. Tem que acabar com tudo isso. Temos que criar uma época em que nós refaçamos o estado original do homem. Quer dizer, no fim da Idade Média, se começou a sonhar com o país da cocaína, o país da cocaína, como dizia minha avó, com uma felicidade na terra absoluta. O homem existe para o reino da terra. Para o reino da terra é preciso viver na terra como se vivia no paraíso terrestre. Acabar com o primeiro capítulo do Gênesis, com o segundo e terceiro também. É preciso fazer a vida um paraíso. O homem com a inteligência, com a razão e com a técnica vai criar uma felicidade absoluta na terra, a utopia. A utopia. Por isso começou na Idade Média, secretamente. A alquimia pretendia isso. A alquimia pretendia alcançar a pedra filosofal e o elixir da longa vida. O elixir da longa vida é a imortalidade. Pretendia-se, por meio de técnicas mágicas, alcançar a imortalidade. A juventude perene. Ou então, pretendia-se, por meio da magia, a pedra filosofal, que moída, tendo um pouco de pó, jogando num tacho de chumbo, um pouquinho de pó da pedra filosofal, num tacho de chumbo derretido, todo o chumbo se tornava ouro, e o homem ganhava mais do que, ganharia muito mais do que como é que se diz? A Mega Sena ganharia a vida perfeita. Professor, o que se visa fazer modernamente é a redenção do homem pelo homem sem a cruz. Claro, a redenção do homem pelo homem é exatamente o fim da gnose. Eliminar a cruz, eliminar o Calvário. A redenção não vem de Cristo, a redenção vem de nós mesmos. A alquimia pretendia não criar uma utopia, mas criar de modo mágico, voltar ao paraíso terrestre, eliminando a morte, a pobreza, a doença, o incômodo. O sonho do mundo moderno é esse: refazer o paraíso terrestre, ou por meios técnicos, no futuro criar utopia, ou então, por um modo mágico, de repente, voltar para o paraíso terrestre. Esse é o sonho de tudo. Há um livro do padre Moana, João Moana, era um médico. Pois não, filho? Quando a gente estava tratando da questão dos embriões, aquela lei que falava dos embriões, teve um cientista que declarou lá numa daquelas audiências no Congresso Nacional que o objetivo dos cientistas que estavam fazendo clonagem, etc., era a vida eterna. Tá vendo só? A vida, imagina que louco. A vida eterna. A vida eterna ele só consegue com o terço, com a comunhão e com a confissão. Está inventando coisas novas aí. Vocês estão vendo a substituição, como a ciência moderna, ela no fundo, ela tem um objetivo religioso. Alcançar o céu com meios humanos. Alcançar a salvação com meios humanos. Fazer da terra o céu. Fazer o reino da terra, cujo príncipe é o diabo. Repito, isso não significa condenação dos aparelhos que tem aqui e que são tão úteis. Nós temos direito de descobrir as leis da natureza, porque Deus nos deu inteligência.
Nós temos direito de descobrir remédios. Deus nos deu inteligência. Mas não podemos fazer da técnica e do remédio um meio de eliminar a cruz. Não podemos fazer da técnica, do remédio, da cirurgia, tá certo? Os sacramentos do mundo moderno. São os sacramentos do mundo moderno. Sacramentos técnicos. São sacramentos mágicos, pretendendo alcançar a felicidade eterna. Vocês não imaginem que essa loucura que falou esse médico, claro, seja só loucura dele. Eu estive recentemente, quando o velho fala recentemente, são pelo menos 10 anos. Quando perde 70 é recente. Eu estive recentemente numa como chama aquilo? Associação Brasileira de Cientistas, ABC. Uma espécie de super academia dos maiores cientistas do país. Academia Brasileira de Ciências. Academia Brasileira de Ciências, isso. E o presidente lá fez um discurso totalmente nessa linha, que a ciência ia trazer a vida eterna, a felicidade absoluta. Isso não é mentira. Isso é absolutamente mentira. A ciência moderna trouxe Hiroshima e Nagasaki. E coisas piores ainda. Então, toda a mentalidade da gnose, do panteísmo, é obter o paraíso na Terra pela utopia. Isso é o panteísmo. Pela razão e a técnica, fazer utopia materialmente. A gnose, alcançar de novo, refazer o paraíso terrestre por meio da magia, por meio da feitiçaria, por meio do diabo. É um exemplo concreto e prático. Os historiadores modernos, quando nós estudamos no colégio, nos foi ensinado exatamente isso, que quando se descobriu a imprensa, que os possibilitou ler a Veja, Manchete, o Estado de São Paulo, a Folha, quando se descobriu a imprensa, a bússola, a caravela, o canhão, a pólvora e tudo mais, o mundo alcançou felicidade. Que a Idade Média era uma idade de trevas e ignorância. O conhecimento e a razão humana só despertaram em 1453, na verdade. Nós temos provas evidentes da sabedoria humana na televisão. Pode assistir o Fantástico no domingo, ou assistir o programa do Jô, vocês veem a vantagem da imprensa e da televisão e da técnica. Quer dizer que a Idade Média foi a Idade das Trevas, foi uma mentira que os inimigos da Igreja Católica conseguiram impingir. E todo mundo pensa isso. Que a Idade Média foi a Idade da Ignorância. Ora, a Idade Média é que fez as universidades. O professor da universidade que disse essa mentira, ele fala isso só porque tem uma faculdade que foi fundada pela igreja. A igreja fez as universidades. Ela sempre foi a favor do saber. Todo conhecimento atual não existiria sem a universidade medieval, óbvio. Toda a matemática atual não existiria sem as descobertas matemáticas dos antigos gregos. É um absurdo julgar que todo saber começou em 1400 ou 1500. É um relincho da modernidade. É uma calúnia contra a igreja, mas a calúnia também contra a Grécia e contra Roma. Não se saberia nada. Um prédio, olha que altura. Os fundamentos para alcançar aquela altura estão enterrados no chão. Sem os fundamentos não tem o prédio. Sem todo o saber grego e saber da Idade Média, não haveria nenhuma invenção. Essa porcaria aqui só existe por causa de Pitágoras, só existe por causa de São Tomás. Está claro ou não? Porque se aproveitou os conhecimentos que eles puseram para depois inventar isso que é cômodo. Mas não é a coisa mais fundamental. Está claro ou não? A Suma Teológica e a Divina Comédia possibilitaram existir esse negócio. Mas esse negócio aqui, perto da Divina Comédia e perto da Suma Teológica, é zero. Isso pode ser útil para projetar um verso de Dante ou para projetar um texto de Santo Tomás. Só por isso. Mas o importante é o texto de Santo Tomás, não é o projetor. Está claro? Está bem entendido isso, não? Quer dizer, toda a ciência moderna é uma mentira. O saber medieval era um saber condicionado ao fim íntimo do homem, que era Deus. Por isso, o saber era posto, o saber medieval era hierárquico. O saber mais elevado é o teológico. Mas para chegar à teologia, é necessário saber usar as palavras corretamente. Isto é a filosofia. Qual é a definição? Uma vez deram uma definição de filosofia muito boa.
A filosofia é a ciência que diz com palavras certas o que todo mundo sabe. Isso é filosofia. Falar com palavras exatas o que todo mundo conhece. Tá certo? Essa é a definição de filosofia. É claro que há definições mais precisas e filosóficas. Mas a filosofia, ela existe para nos dar as palavras exatas para exprimirmos bem um pensamento a respeito da verdade última, que é Deus. A filosofia é um degrau para a teologia. E as outras ciências são degraus para a filosofia. Tá claro? Então, as ciências mais baixas, que são as ciências concretas, as ciências naturais, que conhecem o mundo, desde então a química, a física, a biologia, a geografia, etc., até as ciências mais elevadas, até a matemática, elas só preparam o homem para o conhecimento abstrato, o conhecimento racional abstrato, que é a filosofia, que prepara então para o conhecimento de Deus, o conhecimento da fé, que é então a teologia. Teologia. Então, as ciências naturais visam a filosofia. Filosofia. E a filosofia leva para a teologia. O mundo leva para a verdade. E a verdade leva para Deus. Essa é a hierarquia. Então, esse instrumento, ou microfone que estou usando, são apenas úteis para eu exprimir a verdade, e a verdade só nos leva para Deus. Então, é claro que isso é cômodo. É claro que é útil, é bom que o homem tenha descoberto a caneta, o projetor, o computador, etc. Mas ficar nesse nível é não saber nada. Aqui tem a ciência da Idade Média, né? Então nós temos lá, não só a teologia lida como ciência. Havia uma hierarquia que eu estou dando aqui. Deus é objeto da teologia. A filosofia tinha a verdade como objeto. As ciências naturais têm finalidades, conhecer a realidade para facilitar a vida, conservá-la e prolongá-la. Mas as ciências naturais estão subordinadas à filosofia e à teologia. Está claro isso? Então não se trata de condenar o conhecimento científico, nem de condenar a técnica. O mal da idade moderna é colocar isto aqui, eliminando isto e isto. Certo? Os italianos, para brincar, definem a filosofia, italianos modernos. La filosofia è la scienza con la quale, senza la quale, il mondo resta tale quale. A filosofia é a ciência com a qual, sem a qual o mundo continua tal e qual. Quer dizer, uma ciência inútil. É uma brincadeira, mas é uma besteira. É uma brincadeira que vale muito. Por que você ri? Por causa da filosofia moderna. A filosofia moderna não é... Como Nietzsche sem o Nietzsche, o mundo restaria tale quale. Aliás, o contrário. Sem o Nietzsche, o mundo seria muito melhor. Não é, Fernando? Sem o Nietzsche, sem Marx, sem Kant, sem o louco do Descartes, o mundo seria bem melhor. Sem o maldito cardeal de Cusa, o mundo seria bem melhor. Sem o hermetismo, o mundo seria bem melhor. Sem esses loucos que fizeram das mentiras deles uma montanha, uma torre de Babel de canudos de mentiras para pôr lá em cima Satanás, o mundo seria bem melhor, sem dúvida. Repito, não estou condenando nem a ciência, nem a inteligência, nem a pesquisa, nem as descobertas. O que eu estou condenando é a inversão dos bens. A colocação do homem como objetivo último é a colocação da vida na Terra como finalidade primeira de tudo. Está bem claro isso? Bem, então, a primeira luz para a inteligência humana vem das coisas concretas, das ciências naturais. A segunda luz, interior, ela vem da conhecimento filosófico, depois trata disso. O terceiro vem da fé, da revelação do Sagrada Escritura e da tradição. Aqui seria bom colocar a tradição. O que é lume? O que chama lume? Luz. Toda a ciência é luz, que é a verdade, que é uma luz. Então, na Idade Média, se ensinava inicialmente gramática, lógica e retórica. Por quê? É chamado trivium. O garoto entrava na escola, primeiro ele ia para a escola paroquial, a escola da abadia, aprendia a ler na Sagrada Escritura, nos Salmos. Cantava, lia e aprendia aquelas palavras. Depois ele ia aprender gramática, lógica e retórica. Começava com a gramática. Por quê?
Porque quando alguém vai trabalhar, aprender uma profissão, a primeira coisa que se ensina para quem vai aprender uma profissão é usar os instrumentos. Claro, não. Então, o ferreiro, para ensinar alguém a trabalhar na forja e na bigorna, tem que... Isso aqui é um martelo. Esse aqui é alicate. O alicate segura, não vai tentar segurar as coisas com o martelo. Ele não vai tentar bater. O serrote é para serrar, o martelo é para pregar. Se formos o contrário, vai se dar mal. Então se ensina o uso dos instrumentos. Claro ou não? Ora, o instrumento do saber é a palavra. A primeira coisa a aprender, então, é a lógica. Perdão, o instrumento do saber é a lógica. A primeira coisa ensinada nas escolas era a lógica. Pensar bem. Mas não adianta eu pensar bem se não sei dizer o que eu pensei corretamente. Então, primeiro a lógica, depois para poder dizer o que eu pensei corretamente, eu tenho a gramática. Tá claro ou não? Mas não basta pensar bem e falar corretamente. Se o fulano é chato, ninguém presta atenção. Depois de 3 frases, o fulano começa a bocejar e pensar quando termina essa aula. Então é preciso aprender a falar agradavelmente. Então, lógica, gramática e retórica. Claro ou não? Hoje em dia no seminário não se ensina lógica, nem gramática, e por isso a retórica desapareceu. E quando os padres vão fazer sermão, todo mundo já se senta assim no sermão, né? O cara de sermão olhando um ponto no espaço. Estou pensando na Bíblia. O que eu vou fazer amanhã? Esqueci a panela no fogo. Pela panela que eu vou fazer amanhã, ele passa uma frase qualquer do padre a respeito de política ou do jogo do Bangu. Então, repito, na escola ensinava-se primeiro a pensar, lógica, depois como dizer o que se pensou corretamente, a gramática, depois a retórica. A seguir se estudava filosofia, quando se pensou bem, se fala bem e agradavelmente, depois a filosofia, finalmente a teologia. Da filosofia que decorreu todas as outras ciências, a química, a física e tudo mais. Todas as ciências foram se separando lentamente da filosofia. Foi a universidade medieval que produziu todo o saber humano atual. Sem a Idade Média não se tinha nada hoje. Então, a luz da verdade, ela provém das próprias coisas. Eu posso, examinando um objeto qualquer, conhecer muita verdade. Depois eu posso conhecer luz. Depois eu posso conhecer a verdade da filosofia, que é mais clara ainda. E, finalmente, a verdade que eu não alcanço com o meu saber. A verdade que a sabedoria de Deus nos deu através da tradição e através da Escritura, através da fé. Então, são 3 luzes e uma só luz. Vocês querem ver uma coisa bonita? Olha que bonito. Esse aqui é de Hugo de São Vítor, do século XIII. Deus deu 3 olhos ao homem. Não é um ensinamento aristotélico, é de estilo platônico, mas muito. Quando Deus criou Adão, deu 3 olhos para ele. Um, o olho de carne. O outro olho da inteligência. O outro olho da sabedoria. O olho da carne, para ver o sol. O olho da inteligência, para ver a verdade. O olho da sabedoria, para compreender a ordem posta por Deus em tudo. Claro. Adão pecou e ficou cego no olho da sabedoria. Certo? Adão pecou e o olho da razão ficou míope. Não enxerga mais nada. Tá claro? Só ficou intacto o olho da carne. E por isso a tendência do homem hoje é dar valor de verdade só a coisa que o olho da carne vê. A cadeira, a caneta, a toalha, o caderno. Por isso que Deus teve que restabelecer o homem ensinando a verdade pela igreja, pelos evangelhos. Deus escreveu 2 livros, disse Boaventura. Olha que coisa bonita também. Quais são os 2 livros que Deus escreveu? O mundo e a Bíblia. O mundo é um poema. O mundo é uma canção. Como é que ele escreveu um poema no mundo? Mas Deus não fez as coisas por meio de palavras. Seja feita a luz e a luz foi. Sejam feitas as plantas e as plantas foram. Cada palavra era uma coisa.
Então, cada ser natural feito por Deus, a luz, o musgo, a chuva, o rio, o vento, são palavras de Deus cristalizadas em coisas concretas. Ora, se as coisas concretas são palavras de Deus, o conjunto dessas coisas concretas é um conjunto de palavras. O mundo é um poema que a gente pode ler. Pois todo autor inteligente, ele compõe os livros examinando a realidade concreta. O cientista examina as palavras concretizadas de Deus na luz, no vento, na nuvem, no raio. E ele estudando o átomo e a célula feita pela palavra de Deus, ele acaba conhecendo a física, a química, a biologia. O que é um cientista? Um homem que sabe ler as palavras de Deus no mundo. Mas o homem perdeu a capacidade de entender o que é a gota d'água, o que é o vento, o que é a palavra humana, o que é o olho, o que é a inteligência, o que é a mão, o que são os dedos, o que é a beleza que Deus pôs em todas essas coisas. Não na minha mão, particularmente, mas em todas essas coisas. A sabedoria que tem nos 5 dedos, a sabedoria que tem nas veias, nos nervos, quanta coisa cheia de valor tem aqui. Só que precisa entender. É preciso entender. O homem não entendia mais. Então Deus, para explicar o mundo, tem que fazer um outro livro para explicar o mundo. E fez a Sagrada Escritura. Claro. E o homem não entende a Sagrada Escritura. Então Deus deu a igreja, deu o Papa. O Papa é a boca de Deus no mundo. Viva o Papa. Viva o Papa. Deus Nosso Senhor diz, quando souberes separar o precioso do vil, serás como minha boca. O que faz o Papa é separar o precioso do vil. Isto é santo, aquilo que é excomungado. A boca de Deus é aquilo que separa o precioso do vil. A boca de Deus fala na boca do Papa. Então, todo o conhecimento, todas as luzes conduzem para uma única luz, a luz de Deus. O mundo moderno, a ciência da Idade Média, na Idade Moderna, tem uma solução gnóstica e mágica, diz o milenarismo. O que é o milenarismo? A doutrina que afirma que haverá no mundo um reino de Deus, de 1000 anos, como diz o Apocalipse. Já Santo Agostinho condenou isso, o milenarismo. Não é verdade que haverá um reino de Deus no mundo. E Nosso Senhor disse, não quando vos disserem está aqui ou está ali, não deis crédito. Porque a vida do Filho do Homem será como do raio para julgar os vivos e os mortos. Cristo vai voltar só no fim do mundo. É mentira que ele vai vir no ano 2000. Não veio. Não veio. É mentira que ele vem em 2007. Não vai vir. Nem em 2010, nem em 2050, que ninguém sabe quando é o fim do mundo. Isso é uma bobagem. Então, o milenarismo, ele visava, por meio da magia natural, por meio do diabo, realizar tudo. A ciência moderna visa construir a utopia, não de modo mágico, uma graça repentina que nos reconduz ao paraíso, mas por meio da ciência e da técnica, nós construirmos a felicidade da Terra. Vai acabar com a morte. Nos Estados Unidos tem gente que manda conservar os cadáveres, porque no futuro se diz vai se descobrir a vacina contra a morte. Imagine, foi um brasileiro que inventou essa vacina lá e promete conservar. Montou um frigorífico para defunto, tem todos os burros conservados, cadáveres. Que pago para o brasileiro. Foi um brasileiro que não fez dúvida nenhuma. Quer dizer... Está falando mal do mundo. Inventar o conservatório dos defuntos para a época que vai ressuscitar quando descobrirem a vacina. Tem gente nos Estados Unidos que vende terrenos no planeta Mongo. Nossa, e tem gente americana que compra tudo. Compra tudo. Até votos. Não, quem compra votos são outros povos. Nos Estados Unidos se vende votos. Só se usa máquina eletrônica brasileira. A urna eletrônica. Que é uma coisa mágica. Então, então a magia pretendia criar a felicidade no mundo, voltar ao paraíso terrestre. A ciência pretendia criar a utopia, o milenarismo leigo. O que é o milenarismo? A utopia mística. O que é a utopia? Ela é o milenarismo técnico. São as duas coisas, são dois reversos, são dialeticamente a mesma coisa. Então,
Não se pense que o século XV, XVI, quando começou a ciência moderna, ele é a ciência moderna como tem ensinado na Faculdade de Física, aqui na USP. Não era, não. Francis Yates, que é uma grande conhecedora de gnose, tem um livro sobre o hermetismo. Como é que chama o livro aí? Não, outro, aquele da Cabala, do Campanella, do Bruno, Giordano Bruno e a tradição mágica, acho que é. A tradição hermética. A Francis Yates é uma grande historiadora. Ela diz uma frase tremenda. A idade moderna é magia mais gnose. Magia mais gnose. Para os trouxas, é ciência mais razão. Isso aqui é a fórmula do Grande Oriente. A fórmula da maçonaria mística, a modernidade é magia mais gnose. Essa que é a realidade. Há uma porção de padres que diz que eu exagero na questão da gnose. Agora o Papa está falando da gnose. E todos os maiores especialistas falam da gnose sempre. O mundo moderno é gnóstico e mágico. Ela tem uma casca aparentemente científica e racionalista. É mágico e é gnóstico. Essa que é a verdade. Toca para gente. Aqui é uma coisa interessante. Aqui. A ciência moderna é desintegradora. Um ponto curioso. Toda magia começou com a gnose. Você deve ter ouvido falar das bruxas, que a Idade Média queimava na Inquisição, mas isso nunca teve. A Inquisição nunca queimou bruxas. A bruxaria começou com o protestantismo, com o mundo moderno. O grande surto de feitiçaria foi a partir do fim da Idade Média. Tá claro? Não foi a Inquisição que queimou as bruxas, foram os protestantes. A bruxaria, por exemplo, na Itália, que é uma terra de muita bruxaria, certo? Por exemplo, os Benandanti, tem um livro famoso dos Benandanti, que eram feiticeiros italianos do século XVI. Nenhum condenado pela Inquisição, nenhum. Tem centenas de processos, nenhum condenado à morte pela Inquisição. Claro. A ciência moderna é desintegradora, veja que interessante. Toda a ciência moderna, por ter o materialismo, a ciência racionalista, ela tem o materialismo. Como os primeiros gregos, esta ciência de saber do que é feita a natureza. Assim como os primeiros filósofos pré-socráticos queriam saber do que é feito o ser, fogo, água, apério, qualquer aquelas coisas lá, agora se quer saber do que é feito o ser. Então se pega a coisa, se corta, se destrincha, vai picando, até chegar no átomo. Pica o átomo. Pega lá o átomozinho. Pica o átomozinho. Aí pega o núcleo. Pica o núcleo. Vai ver as partículas subatômicas. Pica as partículas subatômicas. Tá claro? Quer dizer, se desintegra tudo. Heisenberg, 2 vezes prêmio Nobel, tá certo? Diz o seguinte. A matéria que nós precisamos conhecer, ela se desintegra nas nossas mãos e vai se reduzindo a quê? A nada. Então ele diz que a matéria dos sólidos, a ciência física moderna tende a ver nela não uma compulsão de partículas, como dizia Demócrito, tá claro? Mas de pequenos átomos. Mas a ciência moderna, a física moderna, tende a ver os sólidos como formados por pequenos cubos imateriais, formas puramente abstratas, cubos abstratos. Os líquidos como esferas sem matéria, que escorrem por serem esferas. O fogo como pirâmides absolutamente imateriais e abstratas. Entendendo então para o platonismo mais abstrato, mais negador da materialidade. E dizem ele e o Schrödinger, a matéria se desintegra em nossas mãos e não fica nada. O mundo é nada. Isso é Schrödinger, isso é Heisenberg. São grandes cientistas modernos. A ciência moderna chegou ao vazio. Na célula, eles destrincham a célula, querem procurar um núcleo. Eu não entendo geografia. Tem umas outras coisas lá dentro, tem um monte de coisa. Pega, desmonta, e só desintegra. Na sociedade se integra o indivíduo. Então, se chega a destruir tudo. Sabe? Podemos continuar? As invenções do fim da Idade Média. Claro? Então, vamos examinar a pólvora.
Foi uma grande invenção, uma espetacular invenção. Né? Trouxe grandes benefícios, buscar pé, no chão, para comemorar o gol do Corinthians. Eu estava no Rio com vocês naquele tempo, teve um jogo no Flamengo. Eu escutava que era o Flamengo, que o prédio ao lado gritava, mas tinha poucos fogos. Carioca menos fogueteiro. São Paulo é mais chinês, foguete por todo lado. Bem, então, a pólvora, ela conseguiu fazer o canhão. Tá certo? Foi um progresso. Podia-se matar os outros a distância. A Idade Média condenava o arco. O maldito que inventou o arco nasceu na terra de covardes. Porque tinha que se lutar frente a frente, com armas iguais. A honra medieval dizia, não se pode atacar ninguém pelas costas. Certo? Bayard defendeu sozinho a Pô de Garigliano, cercado de inimigos, porque ninguém podia atacá-lo pelas costas. O homem tinha que lutar frente a frente, com arma igual. Com arma igual. Pois quando alguém tirava a espada do outro, entregava a própria, depois recolhia do outro no chão. Claro? Então, a honra, o amor do inimigo, o respeito pelo inimigo foi que a igreja inventou com a cavalaria. Atirar flecha de longe e matar não pode. Só podia se usar flecha quando era impossível chegar perto do inimigo. Então, num assalto, uma fortaleza, numa muralha, podia ser. Senão, não. Maldito que inventou o arco, nasceu numa terra de covardes. Claro. A Inglaterra, na Guerra dos 100 Anos, usou muito arco. E era uma vergonha. A cavalaria francesa não compreendia como. Atirando à distância. Isso não vale. Claro. Podia ser ingênuo francês. Mas que belo gesto. Que bonito gesto. Ficar frente ao inimigo, olhando o inimigo cara a cara. Isso que a igreja ensinou que deve se amar o inimigo, respeitá-lo e lutar em igualdade de condições e não se aproveitar da vantagem material. A pólvora permitiu que os covardes fossem para o exército. Antigamente, poucos queriam ser militares nobres. Qualquer um podia ser nobre. Só ir para a guerra. Só ir para a guerra. Faz um heroísmo, fica nobre. Joana d'Arc, analfabeta. Mas tinha que ir para a guerra. Uma família inglesa, os homens morriam rapidamente. Uma família inglesa vivia normalmente 100 anos, uma família nobre. Uma moça nobre casava 4, 5 vezes. Ficava viúva 4, 5 vezes. Porque era normal os homens morrerem entre 20 e 30 anos. Ser nobre? Oh, perigoso. É claro, só quem tinha nobreza queria ser nobre. O canhão permitiu o covarde atirar. O fuzil permitiu atirar. Foi um progresso. Surgiram os mercenários, que combatiam por dinheiro. Foi um progresso. Um progresso. Não sei se entenderam a decadência moral que implica esse negócio. A pólvora pode trazer vantagem para poupar trabalho, fazer minas, para cavar terra? Claro, sem dúvida. Mas, humanamente, o senhor que é oficial da infantaria, né, claro, compreende bem que a espada é a arma. A espada é que é o valor. Por isso, até num país comunista como a Rússia, quando alguém se formava oficial, se dava a espada. Eu recebi uma espada quando eu fiquei oficial. Oficial de segunda classe. Né? Mas uma espada. A espada não é de segunda classe. A espada é muito bonita. Não, os países materialistas não dão para o oficial que vai se formar, nem a Rússia dá uma metralhadora, dá um foguete. Que é isso? Furama de foguete. Dá a espada. Porque a espada, diz o general brasileiro, olha lá, um general brasileiro, até um general brasileiro compreendeu a espada. A espada é formada da cruz e da lâmina. A cruz é o cabo, tá claro? Que tem a proteção, a guarda, a misericórdia, a lâmina é a justiça. Porque assim como, isso é um pensamento de um general brasileiro, pena que esqueci o nome desse homem, que esse homem entendeu. A espada é formada da justiça, da lâmina e da misericórdia do cabo. Lindíssimo. Deus recompensa esse general. Ele compreendeu o bonito que é a espada. Vocês leram já o que eu penso da espada no site.
é muito bonita. O canhão, a pólvora, não há poesia para ele, só a destruição. Vocês desculpem ter correto. Não, professor, reforçando, é um exemplo da insubordinação da Claro. ciência à moral, desvinculada totalmente. A guerra está subordinada à moral, Então todo o pensamento que fez surgir essa invenção é por vai causa contra. dessa... A finalidade é eu ganhar, a finalidade é dominar o outro, a finalidade é eu vencer, com justiça ou não. Tá claro? Isso está errado. Nós não podemos vencer a qualquer preço. Nós temos que fazer vencer a justiça, vencer Deus. É toda uma mentalidade que está por trás dessas eleições. Vocês pegam, eu tenho que fazer uma coisa rápida. A caravela. A caravela é uma coisa linda. A caravela, e é pagar filho. A caravela é uma coisa bonita. Vocês imaginem a Baía de Guanabara, sem as favelas, quando chegou Cabral não chegou lá, quando chegaram as primeiras expedições, os navios veleiros, as caravelas portuguesas, tá certo? Entrando na Baía de Guanabara. Uma coisa. Deus fez a Baía de Guanabara para a caravela. Não para aquelas porcarias lá, Minas Gerais, soltando fumaça, aquelas coisas horrorosas. O rio não foi feito nem para a favela, nem para Minas Gerais, foi feito para a caravela. A caravela é uma coisa linda, né? A caravela, até então, só tinha galera. Na verdade, tinha galera. A galera, um navio de baixo bordo. Também que é o baixo bordo? eu vou explicar já. Movida a remos, né? Eu não sei desenhar. Uma vela só, certo? Eu acho linda a galera. Y a mi galera de oro tiene suerte las amarras y están prontos a jugar los 20 remos. Já minha galera de ouro está soltas as amarras e estão prontos a jogar os 20 remos de prata. Foi uma poesia que eu pus no começo da Monfort, no Veritas. Nós somos 20 remos de prata de uma pequena caravela que é Monfort. Sem barulho, mas os remos eram troncos, iam ser movidos juntos. Então tinha um homem batendo o tambor, levantavam-se os remos, depois se abaixavam ritmicamente. A caravela, a galera parecia um pássaro, com aquele levantando as asas, enfiando as asas no mar e fazendo mover a galera. Uma beleza. Ela era baixinha. Para poder os remos moverem, ela tinha aqui meio metro acima d'água. Baixo o que se diz? Baixo bordo. Baixo bordo. Então ela não podia. Ela não podia viajar no mar, porque os vagalhões de 6 metros de altura. 6 metros de altura não podiam, ela não podia aguentar, cobrir a galera, afundava. O português inventou a caravela. Encarabou a vela. Esse é o nome, a origem do nome. A caravela é um negócio espetacular de bonito. Era pequenininha, cabiam 25 homens nela, depois foram crescendo. A caravela é um navio de 3 mastros. Eu não sei desenhar direito, né? Mas vocês estão entendendo aqui o que é a caravela, não é? E aqui uma vela latina. 2 maços de velas redondas e uma vela latina. E o vento que empurra ela. Mas, a Ivone fez uma poesia sobre a caravela que é bem bonita. Fala, filha, o nome daquela verso. Se tu pensas que o vento move a caravela, tu É assim, é. é. Tu vês a caravela que ao longe passa, quanta força ela tem e quanta graça. Tu vês como ela sabe, como uma alma forte, usar vento contrário e não perder o norte. Tu vês as velas brancas, do sol iluminadas, parecem luminosas e são imaculadas. Tu vês e te admiras, tão frágil, tão sem medo. Mas vê, tu não conheces o seu grande segredo. Pois não é por certo o vento o que a move a ela. É na verdade a cruz que move a caravela. Não é o vento que move a caravela, é a cruz. Os cretinos põem nos livros que a caravela era movida pelas especiarias, pelo lucro. A caravela não foi inventada para isso. Pulsou-se da galera para a caravela para enfrentar o oceano. Porque, como disse o Camões muito bem, os portugueses, não tendo mais inimigos a quem fazer. Como é que é? Não tendo mais aqui inimigos na terra que Terra que fazer, fazer foram enfrentar as ondas do oceano, coisa assim. Tá
Claro. Não sofre o peito forte, é feito a guerra, não ter inimigo aqui não faça dano. Portugal, tendo que combater em terra, foi enfrentar as ondas do oceano. Para nós, que beleza. Porque Portugal queria com a caravela chegar na Arábia, entrar no Mar Vermelho, chegar em Meca, chegar na Índia para pegar as especiarias diretamente, impedindo que os árabes, os maometanos, tivessem o lucro dos impostos e com o lucro fizessem os exércitos para combater a cristandade. O que Portugal queria é acabar com o maometismo, ecumenicamente, fazendo uma crítica construtiva. Claro, uma beleza, uma beleza. O que moveu a caravela foi Cristo. O que moveu a caravela foi a cruz. A caravela foi uma invenção subordinada. Já entrava um pouco de interesse pecuniário, mas o que estava na caravela era a cruz. Não estava desenhado o cifrão. Estava desenhado a cruz. Não estava desenhado, beba Coca-Cola. Estava desenhado a cruz. Sabe? É claro que já estavam contaminados com o mundo moderno. Cortés, que colocou Nossa Senhora no alto do Teocalli, no México, uma coisa das mais bonitas, por isso Nossa Senhora apareceu em Guadalupe. Cortés, que pôs lá, Nossa Senhora dizia, o espanhol é um homem que tem uma doença do coração que só se cura com ouro. Lamentavelmente. Mas ele jogou o ouro fora e pôs Nossa Senhora no Teocalli, arriscando perder todo o ouro. Ele colocou Nossa Senhora no alto da América, consagrando todo o nosso continente para Nossa Senhora. A caravela, então, ela foi feita para Deus. Ela tinha já, no fundo do coração português, algum interesse pelo dinheiro, pela especiaria enquanto lucro. E foi isso que destruiu Portugal, transformando Portugal por aceitável. Mas caminha, na carta que Cabral mandou, diz: aqui não se vê sinais de ouro nem prata, os índios não tinham colares de ouro e prata. Não se vê sinais de ouro e prata, só infinitas árvores de verzino, que é o Brasil. Mas a verdadeira riqueza que é nessa terra são as almas dos índios a conquistar. Claro, o que vale são as almas. Eu gosto que vocês estejam aqui, não porque sejam ricos, inteligentes ou bonitos, mas que fiquem católicos. Não é Montfort que luta pela Montfort. Nós queremos colocar no alto do Teocalli dos nossos pecados a Virgem Maria. É claro que nossa labareda sempre vem com um pouco de fumaça. Saber bastante, falar bem. Mas o que é importante é suplantar a pirâmide de pecados, pondo em cima a Virgem Maria. Ainda que esse pecador. A caravela, ela é a imagem bem de Portugal, é a imagem nacional. A Idade Média fez a caravela para chegar a Meca. E quando o grande Albuquerque, um português magélico, com uma barba de prata, quando ele lutava, coronel, a barba atrapalhava, ele era magro, a barba era estreita, ele dava um nó na barba e conquistou tudo. Quando ele morreu, coronel, os hindus diziam, deve ter guerra no céu. Se Deus convocou Albuquerque, deve ter guerra lá em cima. Uma coisa maravilhosa. Um homem tão grande que só de vê-lo, cidades inteiras se entregavam do meio português. Só pela figura dele. O Albuquerque, quando entrou a primeira vez no Mar Vermelho, em 1500 e tanto, fazia já 900 anos que Maomé tinha dominado aquelas paragens. Há 900 anos não se cantava mais a fé católica. Então Albuquerque, entrando no Mar Vermelho, pôs os portugueses de joelho, cantando o credo. Então, a caravela que permitiu cantar o credo de joelhos no Mar Vermelho é muito bom. Claro. Depois foi mal usado, sabe? A imprensa. A imprensa foi inventada no fim da Idade Média. Ela é cômoda. Todos nós temos livros de monte. Temos bibliotecas excelentes. Eu tenho muitos livros. Eu gosto do livro. Um livro é a coisa mais saborosa que tem. Mas a imprensa não foi o saber. A imprensa, como nós temos hoje, e como ela facilitou a divulgação da informação, ela não foi subordinada à verdade. A imprensa já começou, certo? Inventada para difundir o protestantismo. Uma das causas da vitória do protestantismo naqueles tempos foi a imprensa. Porque as tipografias,
estavam na mão daqueles que dirigem a imprensa. E Lutero se espantava da rapidez com que um sermão dele, feito em Wittenberg, era publicado imediatamente em todas as partes da Europa. Rapidamente. E quando se tinha a refutação de um texto luterano feito por um doutor católico, saía tudo trocado. A imprensa. Lutero difundiu a Bíblia. É? Será? Lutero difundiu a Bíblia. Conto para vocês uma coisa. Uma vez eu tenho em casa um livro, História da Imprensa. Eu tenho muita sorte em livros. Eu nunca li esse livro. Um livro assim, grosso. Mas isso me interessa a História da Imprensa. Abri o livro por acaso, peguei uma página. Deu muita sorte. Contava lá uma coisa interessante. Quem difundia as Bíblias luteranas por toda parte era um padre confessor de Filipe II, que tinha toda uma organização secreta no Palácio do Rei da Espanha, o grande inimigo do protestantismo, e difundia do Palácio do Rei da Espanha textos falsos do Concílio de Trento, certo? Bíblias protestantes por toda a Europa. Quer dizer, quem difundia as Bíblias por toda a Europa era uma organização de imprensa no Palácio do Rei Católico, combatedor do protestantismo. Entenderam? A imprensa. A imprensa é feita para espalhar o saber, né? É ou não é? É ou não é verdade? Nós temos muita imprensa hoje? Ou tem que coisa impressa? Tá claro, não? Desde os folhetos de semáforo que dão o anúncio de apartamentos, até revista pornográfica. Veja o valor da imprensa nas bancas de jornais. Vamos ver. Na banca de jornal tem imprensa, não tem? Todas as verdades. Os jornais dão as verdades, né? Quer dizer, a imprensa, ela foi feita para difundir a mentira. É claro que a imprensa pode difundir a verdade. Eu uso os caracteres na internet. Nós imprimimos nossos escritos. É claro que pode ser bem usada. A pergunta não é essa. A pergunta é, a imprensa em si mesma, ela foi um bem? Ela divulgou o saber? Ela não divulgou a verdade. Porque o que nós temos hoje é mentira. Nunca houve tanta informação impressa na história do mundo. Nunca houve tanta ignorância por toda parte. É, não é? A imprensa, ela informa muito, mas ensina pouco. A imprensa, ela dá coleções de informações. Ela que permite a enciclopédia, feita pelos inimigos da igreja no iluminismo. A enciclopédia, dizia o Nelson Rodrigues, muito bem, que a enciclopédia é um oceano de saber que uma formiguinha atravessa com água pela canela. Então, a enciclopédia, tem coisa mais burra que a enciclopédia? A, primeira letra do alfabeto. AA, Rio da Suíça. AAA, Associação Atlética Argentina. AAA, Antiga Associação Atlética da Argentina. Palhaçada. Deus vem lá na letra D. Teologia lá no fundo. Isso é uma palhaçada. O que a Idade Média fazia não era a enciclopédia, eram sumas. O saber não se faz com informações só. É claro que a matéria do saber vem de informações, a matéria. Mas a forma do saber é a ordem das informações. Então não adianta dar informações se não estão ordenadas. Tá claro? Eu conheço um fulano que é engenheiro, doutor em engenharia, doutor em história, doutor em medicina. Sabe tudo. Mas de aperta uma informação nele, sai tudo. Uma confusão. Eu digo para ele, fulano, nunca vi tanta confusão acumulada. É um fulano gigantesco, parece um guarda-roupa. Tem todas as informações do mundo na cabeça dele. Sai tudo atrapalhado. Uma coisa, uma confusão enorme. Não tem ordem. A Idade Média fazia sumas. No fundamento está Deus. Depois a criação e assim por diante. Como para fazer? O saber é como uma arquitetura. Não se faz um prédio arquitetonicamente em ordem alfabética. Primeiro põe areia e começa com A. Depois os batentes começam com B. Depois os caibros, tá certo? Cobre tudo com zico e começa com Z. A imprensa não tem arquitetura de saber. Ela trouxe alguma vantagem, claro.
Aquele que chose malher é bom. Para alguma coisa a desgraça serve. Até a morte e a doença pode trazer bem. A imprensa. A imprensa permitiu a escola moderna. Sabe? Vão nas escolas. Vão ver o que se ensina nas escolas. Vocês passaram pelas escolas. O que aprendemos? Nada. Na faculdade aprendi a jogar ping-pong. Certo? Ping-pong. Jogava 8 horas de ping-pong por dia. Não sabia uma linha de história. Tá? Não se ensina nada. Se dá informações. Essa que é a realidade. Toda a faculdade é uma decepção. Acho que todo mundo concorda com isso. Né? Estou vendo aqui vários advogados, né? Depois que eles saem da faculdade, eles dizem, vou aprender agora no tribunal. É concreto que se aprende. Claro que depois tem o saber, os livros ajudam. Mas se vai praticar a advocacia com o que aprendeu na faculdade de Direito, jamais encontrei um advogado que soubesse o que é a palavra direito. Eles nunca sabem direito o que é o direito. Pergunta para o advogado, o que é direito? Direito? É a única faculdade que não define o que ela ensina. O besta lá do Galileu, tá certo? A gente ficava olhando o que era? A Lua. Não, eu descobri falando satélite de Júpiter. Que maravilha. Tá certo? E depois, com a descoberta deles, ele provou que a Terra gira por causa das marés. Essa é a descoberta dele. E foi que a Terra, o Sol, o centro do universo. É que a Terra girava e a prova disso as marés. Porque girando bem forte, a onda do mar, foi tudo para lá. Que ele pegando uma bacia, ele pegava a bacia, punha cheia de água na frente dos cardeais, dava um safanão, olhava o tapete e os cardeais olhavam. Aí explicava o que a maré que assim como a bacia virando faz uma onda e molha o tapete, a terra virando faz o mar ir mais para lá. Então a maré. Volta, então o cardeal olhava e dizia, aqui tem uma onda assim, é verdade. Mas como é que no mar tem 2 marés por dia? Exatamente, nunca foi essa a explicação da maré. Palhaçada. Depois tem todos os outros problemas da Galileu. Galileu chegava mais adiante, mas não chegava além. O homem não é feito para chegar mais de perto o planeta mundo. Ver mais além, isso é sonho de míope. O tal do Galileu devia ser um míope intelectual, porque ele via mais além e não via Deus mais além. Um rapaz me escreveu uma coisa, um gnóstico budista qualquer, citando uma frase meio budista, mas até o diabo às vezes diz verdades. O olho do homem não enxerga os cílios grudados na pálpebra. Como é que pode querer enxergar além da ponta do nariz? Claro, há uma certa mentira nisso, mas há também uma certa verdade expressa. Quem não enxerga Deus na gota d'água, como é que vai enxergar? Que adianta enxergar a lua? Não sei se entendeu. Ver a lua. O nosso olho foi feito para ver a face de Cristo. A nossa inteligência foi feita para ver a Deus do Senhor, para ver a verdade inteira. A verdade que é o grande tesouro que Deus nos deu, a verdade que nos liberta. É o que Cristo disse, a verdade nos libertará. A verdade quando andou na terra, tinha sede, sentou no poço e ele disse para a mulher, me dá um pouco de água. A verdade, eu li agora recentemente uma frase que eu gostei muito. Nosso Senhor disse, o sal é bom. Não adianta ver o planeta mundo se não se vê como o sal é bom, como os lírios do campo são bons, como as estrelas são promessas e como tudo que Deus fez é excelente. Como o fogo é bom, como o vento é bom, como a vida é boa, como é bom de ser mãe, como é bom de ser meus filhos.